Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar algo que tem sido muito solicitado através dos nossos contatos aqui na MA, que é a respeito do cálculo de brigada. O que é o cálculo de brigada? É como você vai dimensionar o número de brigadistas que é necessário para atender a demanda da sua empresa. Então acompanhe esse vídeo comigo até o final, são duas fórmulas bem simples, eu vou apresentar aqui de forma didática, relembrando meus tempos de magistério com giz e quadro negro, como fazer esse cálculo. Se você cortar essa parte eu te mato. Para você fazer o dimensionamento da sua brigada, existem duas fórmulas, que é o que eu vou mostrar nesse vídeo, mas antes é importante você saber de onde eu tirei essas referências. Na IT12 do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, nós temos no anexo B o quadro que mostra pra gente o percentual para cálculo de brigada. Eu já citei esse quadro em outros vídeos do canal, vou deixar no e-card para vocês a respeito dos cursos dentro da nova IT12 e nesta mesma instrução a gente tem nesse quadro B esses dados, referências, essa porcentagem para a gente conseguir fazer o dimensionamento. Então, ó, você entrou no anexo B, você vai encontrar duas colunas que são referência de população fixa da instalação. E aí nós temos a primeira coluna até 10, a segunda coluna acima de 10. Então você vai ver que existe uma porcentagem na primeira coluna, uma porcentagem na segunda coluna. Então nesse primeiro cálculo, essa primeira fórmula é para quando eu tenho população fixa menor que 10 pessoas. O que é a população fixa? É aquele público que permanece na instalação durante toda a jornada de trabalho. No outro cálculo, nós temos aquelas empresas que têm população fixa maior que 10. Então eu vou ensinar primeiro esta fórmula, depois eu passo para outra. Então acompanhe comigo. Quando eu tenho população fixa menor que 10, você vai na primeira coluna do anexo B e vai encontrar o seguinte. Nesse meu exemplo, eu estou usando uma empresa que está na divisão C1. Divisão C1 é comércio de baixa carga de incêndio. Então lá na primeira coluna, que é até 10, fala de 40%. E como é, né, a fórmula para eu poder calcular minha brigada é essa aqui, ó. População fixa vezes a porcentagem da coluna até 10. Então, se você seguir lá na coluna 1, você vai ver que nesta referência é 40%. Então, como é que eu calculo a minha brigada? Eu tenho 9 pessoas, que é a minha população fixa. Multiplicando por 40%, eu vou ter aqui como resultado 3,6. Tem jeito de descobrir 3,6 brigadistas, pessoal? Não. Então, seguindo a regra da matemática, como passou de 5, a gente arredonda para mais. Então, nessa minha empresa com 9 funcionários, eu vou ter um total de 4 brigadistas. Viu que coisa simples? Não tem erro. Então, população fixa vezes porcentagem da coluna até 10 pessoas. Agora, quando você tem na sua instalação, na sua empresa, uma população fixa, que são aquelas pessoas que permanecem na sua empresa, acima de 10, a fórmula é essa aqui. Aí você vai falar assim, Gisele do céu, complicou demais, eu não consigo, né? E as pessoas ligam pra gente e pedem pra gente calcular o número de brigadistas com muita rotina. Então a ideia desse vídeo é até você entender que não é um bicho de 7 cabeças fazer esse cálculo. Na primeira que eu mostrei, mais simples, claro, aqui complica um pouco mais, mas também é simples. Como funciona? Então aqui eu estou simulando uma empresa que tem número de funcionários, população fixa, calculado em 50 pessoas. Então, eu tenho 50 pessoas que permanecem naquela instalação. Como que eu vou fazer o dimensionamento? A fórmula é 10 vezes a porcentagem da coluna até 10. Aquela primeira coluna que eu mostrei para vocês no anexo B. Mais, então, ó, abrir colchete, abrir parêntese, população fixa menos 10, fecha parêntese, vezes porcentagem da coluna acima de 10. Então, quando eu tenho mais de 10 pessoas, o meu cálculo de brigada vai envolver as duas colunas.
Então, eu também mantive aqui o mesmo exemplo anterior, uma empresa com divisão C1, que é comércio com baixa carga de incêndio, que tem na primeira coluna a porcentagem de 40% e na segunda 5%. Então, eu lancei os dados aqui para a gente poder fazer o cálculo. Então, ó, 10 vezes porcentagem da coluna até 10. Então, 10 vezes 40%. Mais população fixa menos 10. Então, na minha empresa tem 50 pessoas. Vezes a porcentagem da segunda coluna, que é acima de 10, que é 5%. Então, como vai ficar? 10 vezes 40% é igual a 4. Não é isso? Mais 50 menos 10 corresponde a 40. 40 vezes 5%, se você fizer o cálculo, dá 2. Então, 4 mais 2 resultam em 6 brigadistas. Você vai falar assim, Gisele do céu, mas aqui eu tenho 50, no outro exemplo eu tinha 9, número de brigadistas está muito próximo. Isso porque eu dei um exemplo de C1, comércio com baixa carga de incêndio. Se a gente por um acaso fizer um segundo exemplo, mudando um pouquinho esse cálculo, eu vou colocar aqui, ó, na coluna até 10, 50%, e vou colocar na coluna acima de 10, 20%. Só para a gente perceber aí uma segunda matemática. Então, mantendo os dados anteriores, como isso vai funcionar? 10 vezes 50%. Então, corresponde a 5. Mais população fixa menos 10. Minha população fixa permanece em 50. Menos 10, 40. 40 vezes 20%. Corresponde a 8. Então, neste exemplo aqui, minha quantidade de brigadistas passa a ser 13. Percebe como é simples? Então aqui, ó, não tem o que errar. Eu só preciso ter o número exato da população fixa da empresa, somar e identificar no anexo B a coluna até 10 e a coluna acima de 10. A partir do momento que eu tenho essas 3 informações, eu consigo dimensionar qualquer brigada de qualquer empresa, tá? Lembrando que é importante, antes de tudo isso, identificar a divisão da empresa. Então, você vai no AVCB, nos outros vídeos que eu já fiz referência, eu já expliquei como isso funciona, tem que saber a divisão, ou no mínimo, é o que acontece aqui na MA, às vezes a empresa não tem nenhum AVCB ainda. Então, eu preciso que a empresa me traga algumas informações, como a atividade que ela desenvolve e o número de pessoas, população fixa. Porque quando eu identifico a atividade que a empresa desenvolve, eu consigo enquadrá-la, né, no dimensionamento ali do anexo B e com o número de população fixa. Lancei nessas duas fórmulas, né, em uma dessas duas fórmulas, eu fiz o dimensionamento da brigada. Pessoal, então esse vídeo teve a intenção de dar um auxílio para você que precisa fazer o cálculo de brigada. Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu tô aqui de prontidão para analisar e responder cada um com muito carinho e de repente, quem sabe, gerar até um novo vídeo para você. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes. Segue a MA nas redes sociais, segue a gente no Instagram, pessoal. A gente está fazendo um trabalhinho muito carinhoso lá no Instagram, colocando posts diários com informações bem legais. A gente espera que você acompanhe e goste. Se você que está me assistindo não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações e não perder nada. E até o próximo vídeo.